Igreja, mais uma vez, graça e paz. Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, são todos os nossos queridos muito bem-vindos. Estarmos reunidos no templo, em igreja, em comunhão, essa comunidade tão maravilhosa, né? Então, Deus possa nos abençoar. Nosso querido pastor Jesus está em São Paulo, foi visitar a mamãe dele. Se Deus quiser, amanhã provavelmente ele já esteja aqui em Tupã. E ele me incumbiu de trazer uma breve palavra para a igreja. Missão dada, missão cumprida. Eu estava com saudades, confesso, de falar para a igreja, mas aquela saudade e paralelo, aquela ansiedade, aquele medo, aquela emoção, digamos assim, porque a gente falar aí, qualquer palestra, qualquer discurso, é fácil, é tranquilo. Agora você se propor para falar da palavra de Deus, responsabilidade, é um peso. Estava até comentando com a Lilian, agora há pouco, eu estou me sentindo com um caminhão nas minhas costas, porque você sente aquele peso, uma responsabilidade de você falar e saber o que falar, porque quando a gente trata das coisas do nosso Deus, quando a gente trata da palavra de Deus, nós não podemos errar, não há margens para erro, porque qualquer erro que nós induzirmos o povo de Deus, nós seremos cobrados por Deus. Então traz sim uma certa preocupação, e a gente, claro, passa a semana orando, se preparando, estudando, lendo, mas isso, quando você sobe aqui, parece que não vale mais nada. Você e Deus, Deus e você. E se não for o Espírito Santo na vida daquele que está trazendo a mensagem ou na vida da sua igreja, esquece, né? Enfim, mas pastor Jesus está em viagem, que Deus os guarde e os proteja. Amanhã no retorno, tanto ele como a Ritinha, o filho dele, o Renan, com a esposa, a netinha, que Deus os traga em segurança e em paz. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esperança, que eu quero também falar um pouco sobre o Deus da esperança, eu só queria reforçar um recado. Estou organizando uma lista com homens para a gente retomar o homem ao máximo. Vamos montar uma classe para os domingos pela manhã. Vai ser em paralelo à escola dominical. Então, homens, você que não fez o curso Homem ao Máximo, me procure, dê o seu nome. Nós vamos estar retomando esse curso, que já há alguns anos fizemos na igreja, foi uma bênção. Vários homens fizeram e trouxe muita informação legal, muita sabedoria. Tem a apostila, tem um livro que você pode guardar na sua casa e você pode estar estudando quando você quiser. E então me procure, porque nós vamos montar uma turma e mais ou menos com 10 homens, né? Ou 8, 9 homens, mais o facilitador, mais o líder, né? Ou o professor que seja, né? Então que Deus nos ajude e que a gente retoma esse curso, amém? Queridos, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lamentações de Jeremias. Nós temos Jeremias, o profeta Jeremias, e logo após Jeremias temos Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler até o 26. Amém? Vamos ler? O capítulo 21, o versículo 21 diz assim, né? Fala assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Veja bem, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo, Lamentações 3, 21, 26. O profeta Jeremias começa descrevendo essa passagem bíblica, dizendo que ele quer trazer à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Há esses dias atrás, nós fomos chocados com duas notícias que abalaram o mundo. Primeiro, no site da CNN, eu vendo, pelo menos 2.681 pessoas morreram num terremoto que atingiu Marrocos, na sexta-feira, dia 8. E 2.501 pessoas ficaram feridas, informou a emissora estatal 2M, nesta segunda-feira. As equipes de resgate ainda estão vasculhando os escombros e tentando chegar a comunidades isoladas após o terremoto devastador que matou milhares de pessoas. Um terremoto que ceifou 2.681 pessoas. Uma cidade, né? Uma cidade pequena, uma cidade, sei lá, de arco-íris, inteira engolida pelo terremoto. Isso lá em Marrocos. Uma notícia estarrecedora. Mas nós que sabemos do cumprimento das Escrituras e das coisas que estão por vir, isso não pode nos assustar, porque isso já estava predito na Bíblia, na palavra de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que foram 2.681 famílias que estão sofrendo, muitas vezes, a perda, que estão sofrendo, com certeza, a perda dos seus entes queridos. Será que essas pessoas estão desesperançosas em suas vidas, devido a essa tragédia tão grande? Será que essas pessoas já perderam as suas esperanças? Ou aqueles que ainda têm parentes desaparecidos, será que eles têm esperança de encontrar ainda vivos? Como é que essas famílias estão? Com certeza com seus corações dilacerados, destruídos por conta dessa tragédia. E uma tragédia que nos assalta e nos assola e tira, de fato, toda a esperança do nosso coração. Porque não é fácil nós vivenciarmos uma tragédia dessa. E a primeira coisa, sim, que a gente perde é a esperança. Uma outra tragédia que aconteceu no Havaí, segundo o site Estado de Minas, essa tragédia ela leva 100 pessoas, ela mata 100 pessoas. Esse incêndio que aconteceu lá no estado do Havaí, Estados Unidos, ele destruiu nada mais nada menos que uma cidade inteira. Ele simplesmente chegou de repente, na calada da noite, e foi tomando as casas, foi tomando os pontos comerciais, e foi destruindo, e foi consumindo, e foi matando pessoas. Eu até andei vendo um vídeo, né, uma reportagem na televisão. As pessoas estavam fugindo para o mar, desesperadas, porque elas não tinham para onde correr, porque as chamas já tinham tomado essa cidade. Isso aconteceu agora em agosto. Então, duas tragédias que chamam a atenção de todo o mundo, de todo o planeta. E tragédias que envolvem pessoas. E quando a gente está no meio de uma tragédia dessa, quando a gente está envolto a um turbilhão de acontecimentos tão desastrosos, eu acho que a primeira coisa que a gente perde é a esperança. Perde a esperança em tudo. Perde a esperança na vida, perde a esperança em Deus,
perde a esperança em nossos relacionamentos devido a acontecimentos tão catastróficos, tão difíceis. São dois pontos, duas tragédias pontuais que sim aconteceram, e a gente pode imaginar o estado dessas pessoas. E o que a gente pode fazer, o que a Igreja de Jesus pode fazer, é orar por essas vidas, é clamar a Deus por essas vidas, por essas famílias, e pedir para que o Espírito Santo de Deus entre nesses corações e lhes dê paz, lhes dê calmaria, lhes dê esperança de um amanhã melhor, porque com certeza essas pessoas neste momento perderam as suas esperanças. Mas a verdade, queridos, eu só elenquei esses dois acontecimentos para nos chamar a atenção. A verdade é que o mundo anda sem esperança. O mundo não tem mais esperança. Parece-nos que, à medida que o tempo avança, o homem ele vai cada vez mais se esvaziando de certezas. Principalmente quando o homem está longe de Deus, a desesperança se torna algo inevitável. Fica um vácuo, à espera de algo para ser preenchido. O pensador diz, todo homem tem um buraco interior do tamanho de Deus. Todo homem. Nós temos um buraco gigantesco, que nada mais é, nada menos é do tamanho de Deus. E se ele é do tamanho de Deus, quem é que pode preencher esse buraco? Quem é que pode preencher esse buraco? Deus. Talvez nós recorremos a tantas coisas em busca da esperança, aquela esperança que a gente nunca encontra, e a única coisa que a gente esquece é de procurar e buscar a Deus, que nos dá esperança, e muito mais do que isso, nos dá a salvação, nos dá o perdão, nos dá a paz, nos dá o amor. E o ser humano, e repito, entre aspas, aquele ser humano que está longe de Deus, ele busca tantas coisas nesse mundo afora, esperançoso de que a sua vida um dia seja um pouco melhor, e ele jamais vai encontrar. Eu trabalho na área da assistência social, mais ou menos aí, desde 2005, quase 20 anos. E a gente trabalha com pessoas. Eu até postei um texto no nosso grupo do conselho lá da assistência, que a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa ambição não é ganhar dinheiro, não é ficar rico. Quem está inserido na assistência social esquece ganhar dinheiro, esquece fazer carreira, não. A nossa matéria-prima é o ser humano. A gente trabalha pelo bem do próximo. Você não pensa em quanto você vai ganhar, você não pensa no seu salário, você não está preocupado. Você está preocupado com vidas que estão se perdendo. E nesse quase 20 anos que a gente trabalha aqui na Associação Betel, quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias sem esperança no amanhã melhor, sem esperança na recuperação de um filho, sem esperança na recuperação de um esposo. Quantas mães a gente já viu chorando, desesperadas, desesperançosas, e falando: eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, eu não sei o que fazer mais com o meu esposo, a minha família é um caos, está estraçalhada, está totalmente desestruturada. E a gente vê estampado nos rostos dessas pessoas a cara da desesperança, lamentavelmente. Mas isso é a imagem, isso é a fotografia do nosso mundo, esse mundo perdido, esse mundo cruel, esse mundo onde jaz nele o maligno, esse mundo onde a Bíblia diz que o príncipe dele é o diabo. O mundo que não traz esperança para ninguém. O profeta Jeremias, o profeta chorão, muito conhecido como profeta chorão, porque ele chorava
daí vem o nome Lamentações, é um profeta que se lamentava. Ele escreve esse livro, né? Essa profecia, num momento extremamente terrível do povo de Israel, sobretudo o povo de Judá. O profeta Jeremias, ele vai profetizar mais para o povo de Judá, uma parte do povo de Israel que acaba se tornando uma tribo, a tribo de Judá, e Deus envia o profeta Jeremias para profetizar para a tribo de Judá, e ele está totalmente desesperançoso, sim, até o profeta, porque ele traz os seus lamentos no momento onde o povo estava totalmente afastado de Deus. O povo de Deus estava afastado de Deus, era um povo idólatra, um povo desobediente, um povo maldoso, um povo vingativo, um povo ambicioso. E o profeta Jeremias, ele se lamenta, ele se vê no meio desse povo tão perdido. E Deus, como a gente bem sabe, Deus usa os seus profetas para falar com o seu povo. Ainda hoje, todo aquele que traz a boa palavra do Senhor Jesus Cristo para o povo dele é um profeta. Não estou falando aqui profeta no sentido de profecia, revelação, não é nada disso. O que estou falando aqui é quando alguém se propõe a falar sobre a palavra de Deus. Ele é um profeta de Deus. Então ainda hoje existem os profetas. E naquele tempo o profeta Jeremias, ele estava totalmente triste, totalmente chorão, amargurado, porque ele via como o povo era um povo desobediente. Ele via o caos que estava a nação de Israel, e como o povo estava abandonando a Deus a todo momento, como o povo já não obedecia mais às leis de Deus, como o povo fazia para si altares, ídolos para adoração, como o povo misturava o sincretismo, trazia coisas de fora para dentro do templo, e fazia coisas terríveis, inimagináveis. E o profeta, ele se lamentava, e ele se abria, ele abria o seu coração, ele rasgava as suas vestes, e chorava a Deus, porque ele sabia que a nação de Israel ia muito mal. E aí ele escreve essa passagem onde nós lemos, que eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque ele bem sabe do amor do nosso Deus. Ele bem sabe que ainda que sejamos desobedientes, ainda que nós saímos dos trilhos, ainda que nós desviamos da nossa rota, Deus é um Deus misericordioso. Então ele trazia à sua mente, à sua memória, aquilo que poderia lhe dar esperança em Cristo Jesus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje eu disse na aula da escola dominical, na minha oração, naquela manhã, ou hoje cedo, as misericórdias do Senhor já haviam se renovado sobre a sua natureza, sobre a sua criação, sobre a minha e a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E o profeta Jeremias, ele diz exatamente isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, um Deus fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovarão amanhã cedo. Amanhã, a primeira coisa, quando você abrir o seu olho, você vai lembrar disso. A misericórdia do Senhor já se renovou sobre a sua vida, e é por isso que você tem um dia tão abençoado. Ainda que passamos por dificuldades, ainda que passamos por problemas nos nossos trabalhos, ainda que passamos por problemas nos nossos relacionamentos,
Mas se estamos perto de Deus, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a sua vida. E através dessa misericórdia você é um vencedor. Eu sou um vencedor. E é por isso que nós estamos aqui. Olhe para trás. Eu não gosto de recomendar isso nem um pouco para ninguém. Mas agora faça uma autoanálise e olha para trás. Quantas coisas difíceis você já enfrentou. Quantas lutas, quantas barreiras e quantos obstáculos. E se você está aqui é porque você é um vencedor. Você venceu todas elas. E se você venceu todas elas, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida todos esses dias. E essa é uma promessa bíblica. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Mas o ser humano tem um problema, infelizmente. O problema do ser humano é que ele alimenta suas esperanças em outro ser humano. Primeiro ponto. Nós não devemos criar expectativas e esperanças em ninguém. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai nos decepcionar, vai nos frustrar. Então jamais, meu querido, eu não estou dizendo amar, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Eu estou falando, você não deve criar expectativa, você não deve esperar cegamente no seu irmão ou em outro ser humano, porque nós somos passíveis de falhas, nós somos pecadores e nós erramos, e a gente pode sim errar contra o nosso irmão, e a gente pode sim frustrar, e a gente pode sim decepcionar o nosso irmão. Só que o ser humano que ele está longe de Deus, ele faz o inverso. Ele vai buscar a esperança dele no patrão dele, ele vai buscar a esperança dele no esposo, na mulher, nos filhos, no trabalho, na faculdade, no professor, no pastor, no presbítero. Ele vai buscar a sua esperança em lugares errados. Ele vai buscar a sua esperança dentro de uma boate. Ele vai buscar a sua esperança dentro de um bar. Ele vai buscar a sua esperança na garrafa de uma cerveja. Ele vai buscar a sua esperança numa carreira de cocaína. E é claro que ele não vai encontrar, claro. Pelo contrário, essa desesperança será maior ainda, porque nós só temos um único ponto e um único lugar onde nós devemos buscar a nossa esperança, que é Deus. A esperança para o ferido. A esperança para o ferido, sim. Mas essa esperança, ela vem de um rio com águas caudalosas que correm do coração de Deus. Que Jesus disse lá para a mulher samaritana: eu sou a fonte de água viva. Quem viver de mim viverá. E é nisto, é em Cristo, que nós precisamos buscar as nossas esperanças. Lá em Jó 14, 7, 9 diz assim, é o que a gente cantou: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. O que significa a palavra ao cheiro das águas? Água é vida. A Bíblia diz que apenas o cheiro das águas já traz vida à árvore seca, renovando todas as suas folhas, a fim de que ela volte a crescer viçosa e a produzir muitos frutos. Sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, também pode ser renovada. Também pode ser renovada. Quando você coloca a sua esperança no nosso Mestre, Cristo Jesus. Quando você se prostra aos pés daquela cruz e clama desesperadamente, e clama encarecidamente: Pai, me ajuda, eu preciso de Ti, a minha esperança está somente em Ti, e sem Ti eu morro, e sem Ti eu vou ser consumido, eu vou ser destruído. A nossa esperança está em Deus.
Aí mais uma questão, mais uma pergunta. Qual deve ser o papel da igreja inserida em um mundo tão sem esperança? Eu já falei do mundo que está aí completamente desesperançoso. Mas e a igreja? E nós, enquanto corpo de Cristo? O que nós devemos fazer para levar esperança para esse mundo? A igreja, como um agente promotor de paz, deve levar esperança para a humanidade, obviamente. A igreja, como porto seguro, deve prover, olha, ela deve levar, ela deve prover esperança para o necessitado. A igreja, como um navio salva-vidas, deve socorrer o pecador e levá-lo ao caminho da salvação, devolvendo-lhe a esperança. Então a igreja, como um agente promotor da paz, ele deve levar, ir, andar, ação. Então quer dizer que sim, é muito gostoso nós sermos igreja dentro dessas quatro paredes. É gostoso. Que culto gostoso a gente louvar, a gente erguer as mãos, a gente dar aleluia, a gente nos abraçar, você olhar no olho do seu irmão e falar eu te amo. Isso é bom e é necessário, isso é preciso, mas não é somente isso. A igreja morre se ela faz somente isso. A igreja diminui, a igreja envelhece, porque o papel da igreja, ele deve ser muito mais atuante lá fora do que aqui dentro. A igreja, ela precisa estar levando esperança para a pessoa que está precisando. Se a gente for dar uma volta aqui na Praça da Bandeira, a gente vai encontrar muita gente aí que está precisando de esperança, sabia disso? Um dia eu saindo aqui da igreja, num culto de domingo à noite, um senhor me parou aqui, falou: eu estou dormindo com minha esposa na Praça da Bandeira, eu não tenho um prato de alimento, eu estou morrendo de fome, eu e a minha mulher. Uma pessoa totalmente sem esperança. Que esperança uma pessoa dessa tem? Dormindo numa praça pública com a esposa. Não sei o histórico de vida dele, não sei. Ajudei, obviamente, mas não fiz nada do que eu poderia ter feito. Mas qual a esperança dessa pessoa? E a gente só encontra essas pessoas, meus queridos, lá fora, não é aqui dentro não. A igreja, então, ela deve levar a esperança, ela deve prover a esperança, ela deve socorrer essas pessoas, trabalhando como um navio. Eu já fiz essa analogia várias vezes, eu gosto. Desculpa, eu sou repetitivo e vou falar de novo. Mas a igreja, ela deve ser como um navio salva-vidas. Já viram esses navios da Cruz Vermelha, esses navios dessas entidades médicas, né, que navegam atrás de pessoas doentes? A igreja precisa ser igual a esse navio. E ela deve navegar no mundo. O pecado, a lama de pecado é o mundo. O mar de pecados, o lamaçal, ele representa o mundo. A igreja, ela precisa estar andando no meio desse mundo. Jesus Cristo andava no meio do mundo. E a igreja, ela precisa ir resgatando pessoas que estão morrendo afogadas nesse mar de pecado. Pessoas que não têm esperança. Pessoas que precisam desesperadamente de uma mão amiga, desesperadamente de uma palavra amiga. E por último lugar, vamos voltar um pouco para a Bíblia. A Bíblia nos mostra como a esperança nutria o coração do homem. Fatos bíblicos, onde o homem depositava sua esperança em Deus. O rei Davi sempre esperava em Deus. De onde virá o meu socorro, diz o salmista. O meu socorro vem dos altos céus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40. Esperei com paciência, esperei em silêncio, e Deus ouviu o meu clamor. Davi espera segurança e livramento no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Davi espera cuidado da parte do Senhor no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande por vales sombrios como a morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Vale sombrio como a morte. As doenças são os nossos vales. O desemprego são os nossos vales.
Os problemas nos relacionamentos são os nossos vales. Os problemas familiares com os nossos filhos, que não são fáceis para nós criarmos, são os nossos vales. Mas ainda que eu passe por esse vale sombrio como a morte, eu não temerei mal algum, porque eu espero em Ti, Senhor meu Deus, Deus da minha esperança, o Deus que caminha ao meu lado, o Deus que jamais me abandona, o Deus que está atravessando esse vale, atravessando esse deserto, e me dando forças, me dando coragem, me sustentando e me dando certeza de que eu vou vencer, e eu vou chegar lá no final, e vou ainda glorificar esse Deus tão maravilhoso, o Deus da esperança, o Deus da esperança. Profetas que esperavam em Deus como o próprio profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel. O ladrão da cruz que esperava a salvação. Imagina o ladrão da cruz, olha para a vida desse homem. Um homem que foi um ladrão, um assassino, um homicida, não sei, um roubador, enfim, um sequestrador, não sei. Ele viveu a vida inteira dele numa vida de pecado, numa vida de miséria, numa vida de total falta de esperança. E talvez no último segundo da vida dele, ele colocou a esperança dele em Cristo Jesus e foi salvo. Hoje mesmo, ó ladrão da cruz, estarás comigo no paraíso, porque ele esperou em Cristo. Ele se arrependeu, claro, ele se arrependeu. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. A mulher do fluxo de sangue, que esperava tantos e tantos anos uma cura, e quando ela encontrou Jesus, ela conseguiu a cura. Quanto tempo essa mulher não esperou essa cura daquele fluxo de sangue que não parava de descer? Mas quando ela encontrou Jesus, quando ela colocou a esperança dela em Cristo, ela foi curada, ela alcançou a vitória. Jairo, um dos dirigentes das sinagogas, um pastor, digamos, nos dias de hoje, um sacerdote, que esperava a cura da sua filha de 12 anos, ele alcançou a bênção, o milagre, porque ele esperou em Cristo Jesus. Isso aqui é só um exemplo bem simplista, porque a Bíblia ela está totalmente norteada por homens e mulheres que esperaram em Deus e venceram, por homens e mulheres que colocaram as suas vidas no altar do Senhor, e através da esperança em seus corações, eles venceram. E agora, para finalizar de vez, Romanos 5:3-5. Romanos 5:3-5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Termina com a esperança, meus queridos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa perícope aqui termina em esperança, paciência, experiência, e da experiência a esperança. É um processo, claro, é um processo. Vida cristã é um processo. Vida cristã é um processo. Ninguém consegue mudar da noite para o dia, é muito difícil. Você vai sendo processado dia após dia. Você vai vivendo a sua vida cristã ao lado de Deus dia após dia, com todos os seus erros, com todas as suas imperfeições. Eu vou fazendo isso com todos os meus pecados, mas eu tenho certeza de que cada dia estou sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus, e o Espírito Santo ele está me ajudando, e Deus está enchendo o meu coração de esperança. E qual que é a maior esperança do cristão? Qual que é a maior esperança do cristão? Ela está nessa terra? Não. Vida eterna. Duas palavrinhas. A maior esperança do cristão não pode ser
Quanto que ele tem lá na conta bancária dele? Isso aí para Deus menos interessa. Qual é o valor da casa dele? Que carro que ele anda? Isso aí para Deus, o cristão não deve esperar nessas coisas. Quanto que ele vai ganhar por mês? Ele não tem que esperar nessas coisas. Não estou dizendo que isso é errado você ter, não é. Mas você não pode pôr a sua esperança nessas coisas. Qual é o tamanho do seu patrimônio? Qual patrimônio você vai deixar de herança para os seus filhos? Não. A gente não tem que se preocupar com essas coisas, queridos. Claro, a gente tem, a gente faz, a gente trabalha, a gente conquista. Mas isso não precisa ser, não pode ser o principal motivo das nossas vidas. A esperança do cristão é a vida eterna. A vida eterna. Se preocupe com a sua vida eterna. Vamos nos preocupar se, ao sairmos desse templo hoje, o Senhor nos chamar, o Senhor nos recolher. Para onde é que a minha alma vai? Qual vai ser o meu próximo lar? Se vai ser o inferno ou se vai ser o céu? É nisso que nós precisamos ter esperança da nossa vida eterna e nos preocupar em estarmos sintonizados, em estarmos juntos, próximos a esse Deus, esperando nele que pode todas as coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa encher o seu coração de esperança e que possamos nessa semana nos lembrar de que esperança somente em Deus e que as misericórdias do nosso Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Quero chamar o grupo.